coisa linda a cidade. Muito Linda. Sede de uma das 4 primeiras comarcas da capitania das Minas Gerais, a antiga Vila do Príncipe do Cerro Frio, hoje Cidade do Cerro, ainda guarda as características das vilas mineiras do século XVIII, o que lhe valeu ser o primeiro município brasileiro a ter o seu conjunto arquitetônico e urbanístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em abril de 1938. Suas igrejas impressionam pela qualidade da ornamentação e pela pintura em perspectiva nos forros. Ao lado do seu acervo histórico-arquitetônico, representado pelos belos monumentos religiosos e notável conjunto de sobrados, o cerro guarda também outros importantes aspectos de sua riqueza cultural do passado: as tradições folclóricas, as festas religiosas e a peculiar gastronomia. O queijo do cerro, o mais famoso produto da região, foi o primeiro bem registrado como patrimônio imaterial de Minas Gerais em 2002 e patrimônio imaterial do Brasil em 2008. Deve ser o centro do centro histórico. O lugar histórico era para estar aberto, né? Os lugares, as lojas e tudo. Dia de domingo, né? Tudo Banco Itaú. Amanhã a gente vem novamente aqui. Olha, esse entretenimento ao turista está fechado. Parece que o movimento maior ali naquela pracinha onde tem a prefeitura. Aqui o resto não tem mais. Aqui o casarão bonito, olha aí. Aqui uma farmácia. E as casas praticamente cravadas nas ladeiras, né? Para você vencer o desnível, imagina o trabalho que tiverem aqui. Então, de certa forma, lembra um pouco Salvador, aquelas ladeiras lá do centro histórico também. Que cidadezinha linda, dá pra lá, ó. Temperatura agradável. Linda a igrejinha de Santa Rita. Pena que tá fechado. Tem uma igreja aqui também, né? Igreja do Carmo. Do Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Então, todos os domingos o comércio fecha. Você reabre durante a segunda. Olha como você Que cidadezinha linda. Aqui é a prefeitura, esse prédio branco e azul. As duas, prefeitura e Câmara Municipal. Gente, o lugar é tão tranquilo que dia de domingo a gente constatou que o comércio para completamente. Prova disso aí é a tranquilidade aqui, ó. 2 dias após a nossa chegada, fomos visitar pela manhã a fazenda Boa Vista, produtora de queijo artesanal, e à tarde fomos na sorveteria Choquitos, que produz, além de outros sabores, um original sorvete de queijo. Pessoal, estamos aqui na sorveteria Choquito, que é o filho do dono da fazenda que nós tivemos de manhã, lá na Fazenda dos Queijos. Para tomar um sorvete de queijo. Aqui tem um sorvete de queijo também. A gente tem que estar na mesma pegada. Hoje vai ser o dia dos queijos, né? E aqui eu pedi chocolate, gosto com amendoim, e sorvete de queijo e calda de chocolate. Deu o sorvete, se tem gosto de queijo. Infelizmente, vida não tem gosto. Não é esse não, esse é de chocolate. O queijo está aqui embaixo.
Mas é gostoso. Aqui, ó, sorvete de queijo. Gosto de queijo? Queijo. E é isso. Olha, recomendo. É uma delícia. Continuando nossa visita pela cidade, entramos no Salão do Queijo, que foi criado com o objetivo de valorizar a fabricação do queijo artesanal e incentivar o turismo na cidade para colocar a iguaria mineira em evidência. Nós temos aqui réplicas das formas originais que eram utilizadas também. Essa aqui já é réplica, mas essas aqui nós temos as que eram utilizadas antigamente até atualmente. Tá vendo? Tem essa aqui hoje em dia. Hoje em dia não é mais utilizada, né? Esse tipo de bancada e esse tipo de forma, mas por questão, né, de higiene, não é proibido. Então hoje em dia, as bancadas de hoje em dia é o quê? De ácido inox ou de ardósia mesmo, que é um tipo de rocha, né, onde é feito ali o processo do queijo. Não sei se você já ouviu falar muito sobre o queijo aqui da cidade, né, porque ele é muito famoso, já ganhou prêmios internacionais e nacionais. Né, hoje em dia o queijo aqui da cidade de Cerro é registrado como um bem imaterial, né, do patrimônio histórico. E muitas pessoas perguntam por que o queijo aqui da região de Cerro é diferente, né, das outras cidades. É a questão do pingo, o último soro que escorre do leite, né, do queijo, que vai ser feito no outro dia. Então, tipo, se você vai fazer o de hoje, você vai pegar um pouco do soro do de ontem, né, o último soro de ontem. Então, esse é o pingo. O pingo, ele contém todo o DNA da fazenda, tudo da fazenda, bactéria, clima, vegetação, tudo. Desde quando é aplicada ali a primeira injeção na vaca. Então, tudo é desse pingo, né. Então, muitas coisas quando acontece, que pode muito acontecer, uma fazenda, o queijo da fazenda estiver ruim, ele faz o quê? Ele compra o pingo da fazenda do outro. Né, que aí vai fazer o queijo vai voltar, né, a ficar bom como antes. Então tudo isso é um pingo. Então por isso os queijos aqui da cidade é muito diferente, né? Eles também, a forma também deles estar ali fazendo o queijo, né? Porque muitos também, eles apertam o queijo, né, na hora ali de fazer o queijo, com um pano. Aqui na região não, já é com a mão mesmo, prensado com a mão, né, que é um diferencial também aqui da cidade. Então assim, o queijo da cidade fica como um diferencial, né, muito famoso por isso. Aí aqui também nós temos alguns materiais feitos de capim dourado, né, que eu deixo para vocês observarem. O cilhão, que é a cela feminina, que é onde as mulheres sentavam de lado, né, não sei se vocês já ouviram falar. Já, e aqui era o tipo de transporte que era utilizado para transportar o queijo aqui na cidade. Começou com esse de taquara, colocavam folha de bananeira, né, e aí colocavam os queijos dentro para transportar. Depois, quando mudou para a forma de alumínio, mudou para esse tipo de transporte de alumínio também nos cavalos, né, e esse aqui que era no lombo do burro, né, que era onde eles colocavam, né, para poder transportar no lombo do burro. Nós temos a gamela ali, que muitas vezes era utilizada ali, ela tem várias utilidades na verdade, né, era utilizada ali para tipo, separar o soro da massa mesmo que vai ser feito o queijo, né, muitas mães davam até para dar banho nas crianças, né, utilizavam ali a gamela, então ela tem várias outras utilidades, né, a gamela. Mas é isso, nós temos ali a leiteira e algumas peças aqui também nos armários de algumas fazendas. As leiteiras que eles colocavam, né, o leite. E aqui nós temos algumas né, Alguns instrumentos. algumas coisas que eles utilizavam, ferro de passar, pulseira de cavalo. São algumas peças, né, de fazendas que deixam aí para vocês estarem dando uma olhada. Vocês já visitaram alguma fazenda aqui da cidade? Hoje de manhã a gente esteve lá em... De Choquitos. Sim. Exatamente. Tem a sorveteria dele ali do lado, você viu? Eu vi, a gente já tomou sorvete. Bom, estamos aqui no ponto onde começou a cidade de Cerro. Mas para cima aí a gente vai encontrar um hospital recentemente. O ouro era processado ali, naquele lugar ali, onde era aquela igreja. Certo. Só que hoje é hospital ali. Não pode entrar porque é hospital. Aqui atrás é a igreja de Matozinho. É uma igreja católica também. Então aqui é onde começou a cidade. Ali aquela igreja ali, ó. Hoje é um hospital. Ali era processado o ouro. Beneficiado, né? Isso. Fomos visitar o Museu Regional Casa dos Otones, que pertencia a uma família de destaque na história brasileira, em especial 3 deles, que inspiraram a criação do museu. São eles José Eloy Ottoni e os irmãos Teófilo e Cristiano Benedito Ottoni. José Eloy Ottoni exerceu vários cargos no Brasil e na Europa, no entanto é lembrado principalmente pela sua poesia. Teófilo Benedito Ottoni destacou-se na política brasileira, tendo sido ferrenho defensor do republicanismo e do liberalismo. Fundou a Companhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri.
A área era território de índios botocudos que atacaram a expedição de Teófilo Otoni. Este, no entanto, não revidou de forma violenta e procurou negociar a paz. Obtendo sucesso na empreitada, a expedição teve acesso a terras até então inacessíveis. Com o objetivo de promover o desenvolvimento da região, procurou ligar o sertão mineiro a um porto marítimo, incentivou a instalação de imigrantes europeus na região e desenvolveu um núcleo urbano que recebeu o nome de Filadélfia, atual Teófilo Otoni. Cristiano Benedito Otoni, formado em engenharia, foi professor de matemática da Academia da Marinha e publicou vários livros didáticos de matemática que foram usados no ensino brasileiro da época. Participou também com o irmão da epopeia da colonização do Vale do Mucuri, tendo sido o elaborador do projeto da estrada de rodagem entre Filadélfia e Santa Clara, atuais Teófilo Otoni e Nanuque, respectivamente, que foi a primeira via desse tipo no Brasil. Apesar de politicamente ter sido inimigo de Dom Pedro II, esse o considerava um excelente engenheiro e administrador. Assim, exerceu o cargo de presidente da Estrada de Ferro Dom Pedro II, a primeira ferrovia brasileira. Por isso, e por ter sido ele um homem responsável pela expansão das linhas férreas em direção a Minas Gerais e São Paulo, é considerado o pai das estradas de ferro no Brasil. Também por ter sido um grande engenheiro brasileiro, foi escolhido como patrão da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais e foi homenageado ainda com a criação da Fundação Cristiano Otoni, uma instituição de pesquisa vinculada à mesma universidade. Algumas das nossas imagens, pessoal, se vocês observarem que os dedos ou as mãos estão faltando, deve ser o costume de fazer o famoso chá de mão santa, consistindo em tirar um pedacinho do santo e fazer chás, em sinal de cura, devoção, ou então um amuleto, ou tirava a mão do santo e só devolvia quando conseguisse a graça. Então passou a ser proibido, porque senão não ia sobrar santo, né? Essa é a Nossa Senhora do Rosário de madeira entalhada. E essa de cá? Aqui é Santana Mestra, Carmelita e Nossa Senhora da Conceição. E esse quarto aqui era dos rapazes, né? Isso, esse é o quarto de solteiro que geralmente os rapazes ficavam. Alguns colchões de capim, outros de palha. Não era muito confortável, mas também era um luxo até um certo período. E aqui também tem a nossa varanda, pessoal. A vista nada mal, né? Isso, aqui vocês terão uma vista para quase toda a cidade. Aqui sim, se quiser. Pessoal, falaram com vocês do porquê do nome Cerro? Não, A gente imaginou. Assim, é porque de serração de neblina é um fator meteorológico, não é isso? Também. O cerro, pessoal, os índios chamavam aqui de Ibitiruí ou Ivituruí, que significa Morro dos Ventos Frios, ou então Serra Fria. Serra Fria. Por isso que aqui ficou com o nome de Cerro Frio. Aqui à nossa frente tem o clube, certo? Sim. Do lado dele tem uma ponte azul que vocês atravessam para vir até Sim. aqui. Debaixo dessa ponte passa o córrego 4 que passa no fundo dessas casas. Eles dizem que foram nas margens do córrego 4 Vinténs e o Lucas que eles encontraram as primeiras pepitas de ouro. E aí começou o processo de exploração minerária. Eu não sei se falaram com vocês da Jacinta de Siqueira. Não? Ela já chegou aqui alforriada. E eles dizem que as primeiras pepitas de ouro, os famosos 4 vinténs, foi a quantidade de ouro que ela encontrou. Mas há quem diga que também poderia ser a quantidade de impostos que à época eram pagos à coroa portuguesa. E aí passou a desenvolver Arraial das Lavras Velhas, 1714, Vila do Príncipe. Hoje temos alguns comércios com este nome. Aquele período foi uma homenagem ao nascimento do príncipe português, Dom José I, talvez uma tentativa de povoar. E aí em 6 de março de 1838 é que elevou-se a cidade com o nome de Cerro, que é o que hoje vocês conhecem. E em 1938, para alguns a primeira, para outros dentre as primeiras cidades históricas de Minas a ser tombada pelo IPHAN. Então por isso que vocês observem que ainda mantém todo esse conjunto arquitetônico colonial. Cada casa linda, né? Sim. A casa do Barão ali mesmo é enorme, né? Isso, ali é a casa do Barão de Diamantina. Hoje ali é uma escola, um prédio de 4 andares, que tem a casa do Barão de Cerro, que eu não sei se falaram com vocês, a chácara do Barão. Sim, é isso que a gente queria. Isso. Descendo essa rua que nós estamos, virando a primeira direita, vocês
irão ver o hospital, a Santa Casa, né? hospital. No final da rua da Santa Casa, vocês irão ver a chácara. Ah, pronto. Lá não tem móveis, como aqui no museu, mas vale muito a pena pela arquitetura. É, a gente querendo ir. Colonial. A gente achou que fosse ali do Barão, mas não é. É porque na verdade são dois barões. Um Aqui é de cheio de Cerro barão. e outro de Era Diamantina. muito barão. Né? Esse daqui é de Diamantina, Isso. o de baixo é de Cerro. Pronto. Como é que é a população em si da cidade? Hoje, vamos assim dizer, seria um meio termo. Assim como também tem as pessoas que já nasceram, foram criadas aqui, na nossa região também tem outras pessoas que utilizam o Cerro como uma cidade dormitório, né? Principalmente por conta de Conceição do Mato Dentro. Então tá assim um pouco mesclado. E além disso, tem algumas pessoas que vêm para passear, assim como vocês, e acabam Ficando, por né? morar aqui. É. Não só na nossa cidade, mas também os nossos distritos. Não sei se vocês já A conheceram. gente Não. é de Diamantina, e aí A gente não conheceu não, diz que tem Milho Verde, né? Isso. Tem outra perto de Milho Verde São também. Gonçalo. São não Gonçalo. conheci, Vocês têm algum palpite do porquê do nome Milho Verde? Não. Alguns dizem que é um sobrenome. Manuel Rodrigues Milho Verde, da Hum. província de Minho, em 1713. Então, por isso, Entendi. talvez o nome Milho Verde. E quando a família perdia alguma posse, e aí o castigo era colocar nome de comida. Quando, vamos assim dizer, vinha no exterior. E aí vinha pro Brasil e colocava nome de comida. Entendi. São as histórias, né? Pelo menos. Vai saber, não tinha internet na época, né? Justamente. Então vamos Essa lá. varandinha aqui é muito boa. Eu gostei daqui, foi do clima. O clima é muito bom, porque Diamantina é muito frio. E aqui não, aqui você consegue de dia ter uma temperatura gostosa, né? Isso, mas à noite aqui é bastante Não, não. frio. À noite Vai chega- de chega 30 a 12. a 12 É, graus. praticamente. Os extremos são sensíveis. E aqui, pessoal, vocês irão ver alguns dos nossos monumentos. Aqui do lado, Igreja Bom Senhor Jesus do Matozinhos. O altar dela é maravilhoso. Aqui à nossa frente, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Essa edificação que vocês estão vendo é a terceira edificação dela. Um pouco mais acima, tá vendo uma copa de uma árvore maior, florida? Sim, ó. Aquela dali é a Capela de São Miguel. Hoje é o nosso cemitério municipal. Ela já é do estilo neogótico. Ela é do final do século XIX, início do século XX. Lá no alto, nosso cartão postal, que é a igreja de Santa Rita. Se vocês vierem um pouquinho mais para lá de baixo, daqui para a terceira esquerda, vocês vão ver a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Bem aqui na pontinha, que vamos Rosário para Campana. Entre esses galhos Sim, refúgios, eu tô vendo. tem um sino lá. Isso, aquela igreja Nossa Senhora do Rosário. Vocês falaram com vocês da festa do Rosário aqui na nossa cidade? Falaram. É na próxima semana. Fica É, aí né? o convite para vocês. O ponto mais alto dessa festa é a matina. Às 5 horas da manhã, eles vão para a porta da igreja, os grupos folclóricos, principalmente os catopês, pedirem licença para Nossa Senhora para pedir, para poder homenagear ela. E aí, como ela faz homenagem ao período da colheita, uma referência, na verdade, ao período da colheita, durante todo o período da manhã, vocês tomam café na casa dos festeiros. E geralmente são as escolas que são cedidas para que os festeiros possam Agora, essa receber a tradição é população. portuguesa, né? Isso é europeia, né? É. Porque no hemisfério norte, maio, junho é época da colheita, que é época de primavera, verão, e aqui já é inverno. Então, essa é uma Porque na verdade também o dia de Nossa Senhora do Rosário geralmente é comemorado em outubro, né? E por aqui na isso. nossa cidade é que eles comemoram em julho. Primeiro final de semana de julho. Que dia vai ser? Sexta ou sábado? Na próxima semana a novena começa esta sexta, o ponto mais alto da festa, sexta-feira que vem. Sem ser essa, a outra. A próxima. Isso. E aí tem Entendi. também os catopês, os caboclos, a marujada. Vale a pena também vocês virem conhecer.
Tem o dia do doce, que durante a segunda-feira, que já é a apresentação do segundo reinado, todos vocês são convidados a comer doce na casa dos festeiros. Agora é certo. Fica aí o convite para vocês. Eu que não posso comer doce, meu Deus do céu. Ainda mais em Minas, não comer doce, tá ruim. Eu sempre falei, se a gente passar em Minas, as regras serão infringidas. Eu vou rolar que nem uma bola. Aquelas de vez em quando. É. Alguns dos nossos cômodos, pessoal, a gente não consegue mostrar para vocês essa parte administrativa, reserva técnica, mas tem outros, podem entrar, que já são possíveis. Podem seguir, por gentileza. Frente. Aqui a escrivaninha. Isso. Essa é a cômoda papeleira, ou cômoda escrivaninha, ou ela ficava no quarto, ou então um cômodo separado. Aqui com alguns objetos daquele período. A tão temida palmatória, que era usada nas casas, nas escolas, né, modo de correção. Esses são os tipos gráficos. Eles fazem uma menção ao jornal do Teófilo Otoni. Pode chegar mais perto se quiser. Estes, por serem de caixa alta, seriam para os títulos. E aí, para retirar o excesso de tinta, o mata-borrão. Os sinos para trazer ou então levar alguma coisa. E aí, sobre a cômoda, pessoal, se a gente observar em relação à cadeira, a cadeira é mais baixa, né? Até um certo período, alguns dizem que as pessoas não tinham o hábito de sentar para escrever. Então, elas escreviam em pé. Se vocês observarem, está justamente à altura. Depois é que esses costumes foram mudando. E esse aqui é o quarto de viúva ou de viúva. Por conta do tamanho da cama. E aí ficava naquele dilema, quando perdia o companheiro ou a companheira. Não queria dormir na cama de casal, porque já não era mais casal. Não queria dormir na cama de solteiro, porque Não era mais solteiro. Vamos dizer, criar esse meio termo. Olha que baú lindo. Pra guardar as roupas, Você vê que roupas de uma cama. madeira de, não sei se é pau d'arco, não sei se é maçanadura, acho que não. Bom, é uma madeira de lei, tá? Que um cupim ele não entra. É mais larga, irregular, é original. Agora esse daqui que você já está, já foi modificado. Você dá pra ver que ela foi lixada com máquina, essa daqui não, hein? É diferente, né? Essa aqui é mais rústica, apesar de estar muito bem conservada. Esse é o pessoal da limpeza. E aqui também já foi, pessoal, escola de patronato agrícola, liceu, orfanato, maternidade, residência. E hoje é um museu que faz parte do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. E aqui, ó, vocês também vão ver, se quiser chegar mais perto, pode. É o Teófilo Benedito Otoni. E do outro lado, Carlota Amália Otoni, esposa de Teófilo Otoni. Quantos filhos vocês acham que o Teófilo Otoni teve? Se você falou dos outros, já tiveram bastante. 12, 17. Esse daí deve ter tido uns 15. Menos! 7. Menos! 3. Menos! 2. Um filho. Ó, Pois é! ele é mais moderno do que os outros, né? Sim, ele foi super moderno. Pelo menos até onde nós sabemos, apenas um filho, que foi o Carlos Otoni, que também seguiu os passos do pai na política. Mas também, pessoal, tem uma coisa que está ligada às doenças daquela época. Sim. Por isso aquele ditado, a criança vingou. A criança chegou à fase adulta. Entendi. Uma fase Aham. que é daquele período, né? Que influenciava muito. Até mesmo a questão da qualidade de vida, né? Se a gente for observar o Teófilo Otoni, pelo menos, ele faleceu muito novo. Se a gente for observar hoje, aos 62 anos. É De novo. malária no Rio de Janeiro. E essa cama é dela? Não, é mais uma menção também. É só para mostrar. Período, E uma menção a ela que perdeu, né, o companheiro. É, com certeza. Até porque eu acredito que naquela época não tinha essa precisão em esculpir a madeira. Você vê que é mais uma estrutura mais moderna. Isso. A maioria desses móveis são do século XIX já. Porque não tinha maquinário para você fazer um acabamento assim. Era mais assim, uma coisa mais rústica, mais assim, você vê que
manual. Aqui você já vê a interferência de uma máquina para fazer essa liga assim, entendeu? Ou então torneadas como as outras que Isso. vocês viram nas outras salas. Então vamos. E também quadros religiosos, pessoal, que eram comuns nas casas. Essa é a representação da morte do justo, que é direito, A morte deles. e a morte do pecador. Muito essa visão assim, bem irmão, justo e justo. E aqui podem entrar. Olha, essa aí é a sala de jantar. Era onde que as famílias se reuniam naquele período. As famílias eram grandes, por isso o tamanho das mesas. Só tem um detalhe: essa mesa não tem gaveta. Não? Eles comentam que dependendo da visita, se não era lá preferida, eles tinham o hábito de guardar o prato de comida e depois que a visita ia embora, tiravam e voltavam. Depois também eles comentam que passaram a guardar talheres. Essa informação eu achei interessante, não conhecia. Mas eles comentam muito da região de Ouro Preto, Mariana, que sempre tinha essas gavetas nas Que mesas. legal. Quer dizer, então as visitas apareciam sem avisar. Sem avisar e se não estava esperando, guardavam. Ali é material, aqueles instrumentos ali, você para cavalo, né? Isso é uma menção aos tropeiros, que eram os comerciantes daquele período, né? Então, aqui, a cabeçada, o peitoral ou o cincê, ele ficava na mula madrinha, ela que guiava toda a tropa, né? E aqui embaixo a famosa trempe, uma menção ao cozinheiro, que ele era o mais importante da tropa. Claro. Ele que ia preparando a comida e ajudar no que fosse preciso. E claro, também não poderia faltar o cafezinho. É o bom e velho café, mineirinho. E aqui também, pessoal, vocês vão ver este armário de guarda-comida. As carnes nas latas, as carnes depois de defumadas, não tinha geladeira, né? Claro. O modo de conservar. Hoje vocês irão ver aqui algumas porcelanas, leiteiras, jarras e a licoreira com busto de Dom Pedro II. Sim. E aqui eu tô vendo que vocês estão com bolsas. Poderia estar aqui naquele período. O famoso cabideiro. Bolsas, casacos, chapéus. Olha, achei muito interessante essa parte aqui da cozinha. Sim, podem entrar por gentileza. Com várias formas de queijo. Me conta, Esse aqui, queijo coração. seco, experimentaram? E como? Por questões sanitárias, eles não utilizam mais. Utilizam uma espécie de PVC. Eu vi, a gente viu como é que é isso. E aqui, além do nosso calçamento de pedra-sabão, vocês irão ver Sim. muito aqui fogões, panelas e formas também em pedra-sabão. Essa aqui é uma gamela, né? Isso. Esses seriam para os banhos. Ah, O famoso banho chap-chap, ou banho tcheco, que eles dizem. isso era para todo mundo ou era só de uma pessoa isso aqui? Não, para todo mundo e na mesma água. Geralmente os banhos começavam dos mais velhos até os mais novos. Coitadinho do navio, devia ser o contrário, né? Não é? Pois é. Mas, Vai ver que os mais velhos não queriam a sujeira dos mais novos, que era brincava o dia inteiro, né? E principalmente, ou então tomavam banho nos rios, né? Isso quando tomavam também. dependendo da época também, a água deve ser fria. Ou também na época de frio, Bastante, realmente. é isso aí. Você sabe que na época colonial os costumes de roupas ainda eram trazidos de Portugal. Então, bom, aqui o clima já ajudava, mas em Salvador mesmo, aquele clima quente, imagine você aquelas vestimentas tudo de veludo, de camurça, naquele calor, Pois é. e sem tomar banho, por isso se contraía várias doenças, inclusive de pele, falta de higiene na forma geral. É isso aí, as pessoas morriam cedo por isso também. Tudo isso influenciava, né? O básico. Sabe o palpite do que eles faziam nessa panela? Macarrão não era. Essa aqui furada, Isso mesmo. Uma parte de uma cuscuzeira de pedra-sabão. pedra sabão, uma panela boa para fazer comida, né? O gosto da panela, ou da comida, sabão. É outro. E Isso aqui, esse aqui é um mancebo. Seria o suporte do coador de café. Mas se vocês observarem, mancebo em alguns lugares significa rapaz jovem, né?
Sim. Então a gente brinca. Café, Emancipar. café novinho, café na hora. E ali, ó, parece uma espada, né? Mas é o ferrete para poder mexer na brasa do Eu ia fogão. dizer também. O candeeiro para poder iluminar as casas em pontos estratégicos e uma balança portátil daquele período. E a gente estava falando aquela Isso aí para os diamantes, não é isso? Pesar os diamantes? Não. Era Não qualquer coisa. necessariamente, as coisas no geral, vamos Entendi. assim dizer. Às vezes estavam passando a tropa trazendo algum produto, eles aproveitavam e utilizavam essa Exato. balança. Me corrija se eu estou errado. A importância social e econômica das famílias antigamente era baseada na riqueza que era proporcionada pela quantidade de escravos que trabalhavam na sua propriedade. Ou seja, se tivesse cana, por exemplo, aí, quanto maior era a quantidade de escravos, mais rica a pessoa era, não é isso? Ela se baseava nisso. Né? Isso. Aqui, pelo menos, os registros que alguns historiadores fizeram da família Ottoni, mas isso já informando em relação à casa, é que eles tinham em torno de mais ou menos uns 5 até 10 escravos. Não era nem muito. Para algumas em relação a algumas famílias, realmente. Até porque aqui não tinha, como no Recôncavo Baiano, não tinha plantações enormes de cana-de-açúcar, de tabaco, nem nada. Aqui era mais extração de diamante, de ouro. Isso. Então não tinha necessidade de tanto de escravos. Até porque qualquer um podia, entre aspas, podia pegar essa riqueza e, entre aspas, esconder, que era escondido justamente no Santo de Pauco. Muitos usavam essa estratégia justamente para não pagar o fisco à colônia portuguesa. Sim. Então aqui não tinha quantidade enorme de terras como no Recôncavo Baiano, sabe? Como no Nordeste em si do Brasil. Entendeu? Sim. E até porque a maioria das pessoas que vinham, pelo menos os escravos, até onde nós sabemos, eles vinham do Congo. Sim. E esses, pelo menos que vinham, eles tinham já uma experiência na área de mineração. Só que, se por um lado precisavam dessas pessoas especializadas, por outro lado também precisava-se de mão de obra para poder mantê-las aqui. Claro. E aí, por isso, essa influência também de trazer outras pessoas, outros profissionais, vamos Sim. assim dizer, para que pudesse ajudar na manutenção e, quem sabe, lá no desenvolvimento também aqui da região. Com certeza. Porque se a gente pensar, né, a gente fala o Cerro, mas a comarca do Cerro Frio pegava aqui até a nossa região e ia quase na divisa com a Bahia. Sim. Então por isso que o pessoal fica perguntando, nossa, mas Teófilo Ottoni está tão distante de Cerro. Por que toda essa influência? Foi justamente isso. A princípio, essas divisões, né, geográficas e também financeiras daquele período. Tá Que bom. a gente comenta, né? Poderia extrair ouro, mas tinham que extrair pessoas que eram autorizadas, pessoas que podiam Não era extrair. qualquer um. E Isso. sem contar também que assim, o ouro acabou. Não. Não acabou, A não. técnica de exploração é que ficou ultrapassada. E aí, não é que eles não exploravam diamante, mas eles não compreendiam até um certo período quão valoroso o diamante era. E aí, principalmente na região de Diamantina, é que passaram a explorar o diamante. Por isso, boa parte da história de algumas pessoas importantes, né? Chica da Silva, Sim. passa lá na região de Diamantina. Mas no final das contas, ela nasceu em Milho Verde, Foi. que faz parte do Cerro. Ela foi batizada na igreja matriz de Nossa Senhora dos Prazeres. São algumas das histórias, Tá algumas ótimo. referências que nós pegamos. Já falaram pra vocês o que significa quitanda aqui em Minas? Não. Para nós seria a quantidade de produtos feitos em casa. Então, bolo, pão de queijo, doce, tudo isso para nós é considerado como quitanda. Talvez o que vocês chamam de quitutes. Quitutes, isso. E aí tem horas que nós não estamos vendendo. Nós estamos oferecendo como se fosse um lanche compartilhado. Eu vou fazer uma quitanda pra gente. Eu vou fazer um lanche compartilhado para nós.
E aí, tanto para fazer quanto depois de prontas, já seria essa gamela aqui um pouco menor. Que é onde eram distribuídos os quitutes, né? Justamente. Então, se caso chegarem para você aceita uma quitanda? É nesse sentido. Tá bom. É bom a gente se inteirar. É bom não falar oferecer. piada. Pois é, ué. E aqui, pessoal, fora tem o nosso jardim, que inclusive fica o convite para vocês, quando vocês quiserem vir, para poder passar o dia, fazer piqueniques. De vez em quando também nós alugamos o nosso espaço através de um edital. E aqui, além dessa referência à família Ottoni, a gente tem uma parceria e aqui uma referência ao Mestre Valentim. Essa daqui é uma réplica da garça da Fonte dos Amores, uma homenagem a ele que também nasceu aqui na nossa região. A garça mesmo, ela não é desse tamanho. Sim. O artista é que resolveu retratá-la assim. Tem obras dele no Jardim Botânico, chafariz, o passeio público. É bronze, é? Essa é. Muito legal. Bem uma escala maior, mas você vê os detalhes do corpo do animal são bem feitos. E esse aqui, pessoal, é o nosso jardim. É um projeto Floricultura. Então aqui em cima vocês irão ver várias espécies de orquídeas, lá embaixo plantas ornamentais. É claro que quando a família morou não era dessa maneira. Possivelmente uma espécie de pomar, criava alguns animais. Recentemente ele passou por esse projeto de paisagismo. Inclusive aqui, ó, vocês irão ver essa nascente. A gente não recomenda que vocês tomem água dela, tá? Nem dela, nem do chafariz. Tranquilo. E como eu falei com vocês, tem a trilha. Ela começa na parte superior do bambuzeiro e termina deste lado de cá. Essa trilha ela é natural da época da família Ottoni ou foi feita agora? Eu acredito que ela foi feita, vamos assim dizer, agora. Sim. Já há uns anos pra cá. Que eram os costumes que alguns vizinhos, alguns moradores tinham de vir pra cá para poder lavar as roupas. Sim. E aí acabou, vamos assim dizer, Claro. ficando todo esse costume e hoje virou um ponto de passeio para vocês e todos aqueles muito que bonito quiserem aqui. visitar. Muito bonito. E eu espero que vocês tenham gostado da visita. Amamos. Amamos. Muito obrigada mesmo. Ai, que ótimo. A nossa experiência é essa, de querer saber detalhes, as histórias, os lugares, das pessoas. E pessoas como você que ajudam a enriquecer toda essa experiência nossa, entendeu? Ai, que ótimo. E também nós aprendemos muito com vocês. Quando vocês vêm, visitam, trazem pra gente novidades, compreensões e perspectivas diferentes. Né? Chácara Barão do Cerro. Aqui é bonito. Olha que legal, nego. Boa tarde. Boa. Vamos mostrar aqui. Boa tarde. Boa tarde.
Ai, que casa bonita. Que casa linda. O pé do jeito. A igreja de Nossa Senhora do Carmo está aberta. Hoje está um dia de sol lindo. Essa cidade linda que é Cerro. Ou deixa eu ver. Tá fechando, moça? Fechando, Olha ela. Posso? Olá, joia? Deixa eu só filmar. Tá, pode ficar à vontade aqui. Obrigada. Menina, que coisa linda. Essa é a igreja do nosso autocarro, tá? 1781.